A paz de Deus a todos. Leão CCB aqui. Primeiramente, quero agradecer a todos os inscritos no canal. Quem ainda não for inscrito, por favor, se inscrevam e ajude o canal a crescer aqui. Bem, no vídeo de hoje iremos analisar a live histórica, né? Pelo menos era o título do canal Reflexões com Michel, né? Bem, eu não tenho paciência de analisar toda a live, tá? Uma live não cristã. E, bem, eu vou relatando os acontecimentos aí durante a análise que eu vou fazer. Eu vou analisar só um pequeno trecho, porque, assim, é uma live em que você tem aí 4 indivíduos que não são cristãos, eles, bem, os argumentos deles não são cristãos, tá? E eu não tenho muita paciência para ficar, né? Eu sou um cristão e são coisas muito óbvias que eles comentam, então eu vou, se alguém aqui que é do canal assistiu essa live, eu não recomendo assistir, tá? É muita bobagem que é dita. Mas se alguém aqui no canal assistiu e quiser com que eu comente algum trecho, coloca aí nos comentários. O trecho de tal minuto até tal minuto. Aí eu, talvez, se eu tiver paciência, não vou prometer não, mas talvez se eu tiver paciência, eu comente, tá? É que é muita... Eu esperava, assim, isso do Fábio Sabino, porque ele já é conhecido por falar várias coisas anticristãs. Aí cabe um comentário aqui. Muita gente, num vídeo anterior que eu postei, mas ateu não pode comentar sobre a Bíblia, sobre as práticas da congregação? Pode, só não pode distorcer a Bíblia, propagar falácias, né? Empurrar achismos próprios. Você pode analisar, tá? Não tem problema nenhum. Mas você pautar a sua opinião como se fosse uma verdade universal, aí que está o erro. Então, o meu problema, né, em analisar esses vídeos é isso. É só mentiras relacionadas ao cristianismo. Então, fica meio difícil, né? Então, vamos comentar aí, se vocês querem, eu até comento. Coloca aí, tal intervalo, tal intervalo. Eu vou comentar só esse pequeno trecho aqui, né? Que eu não vou ficar comentando 3 horas de heresias, né? Então, eu peguei esse pequeno trecho só para vocês verem o tamanho das heresias que é propagada aí nessa live, né? E era dito uma live histórica. Vamos ver aí, né? Tenho meus rascunhos aqui. Aí eu vou lendo junto com vocês e a gente vai analisando essas falas aí. Vamos lá, vamos começar. Bom, seguindo essa linhagem de Paulo, ele se colocou ali como um apóstolo. Aí já começa a falácia, né? Não foi Paulo que se colocou como um apóstolo. Então, a pessoa, para falar isso, normalmente ela não crê na divina revelação. São pessoas assim, que vejam bem, a gente tem que entender que não são pessoas cristãs, não é uma ofensa que eu estou fazendo para eles, é uma constatação, eles não são cristãos. Porque nós temos aí no cristianismo, né, vamos resumir assim, de uma maneira bem simples para que todos entendam, né? 2 frentes aí, o catolicismo, né, e o protestantismo, de uma maneira bem simplificada. Mas ambos acreditam nas escrituras, né? Tem suas visões aí sobre as Sagradas Escrituras? Tem. Porém, ambos esses 2 segmentos do cristianismo acreditam nas Sagradas Escrituras. Acreditam, né? Então, você já está vendo que essa senhora ela já está começando do pressuposto, né, negando, né, o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Eu vou mostrar aqui. Gálatas, capítulo 1, versículo 1, né, em que Paulo ele se apresenta como apóstolo e afirma que seu chamado veio diretamente de Jesus. Olha só. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, né? Então, Paulo, ele não se autodenominou apóstolo, foi Jesus que o designou. Mas eu não acredito em revelação. Mas está lendo um livro que fala sobre revelações. Inclusive, né, tem um livro da Bíblia que se chama Revelações. Então, se você não acredita em revelações, o que você está fazendo lendo a Bíblia? Pelo menos a Bíblia cristã, né? Ok? Tem Atos capítulo 9, versículo 15 também, que ali Deus revela a Ananias que Paulo foi escolhido por ele para uma missão especial. Vou ler aqui o verso, ó.
Mas o Senhor disse-lhe, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e os filhos de Israel. Então essa passagem aí está mostrando que Paulo foi escolhido, né, por Deus, né? Ah, mas eu não acredito em revelações. Então não leia o Novo Testamento, nem o Antigo Testamento também, né? Mas vamos lá. Escolhido por Jesus, né, por Deus, para trazer o evangelho aos gentios, aqueles que não eram judeus, que eram de outras etnias, de outros países, enfim, de outras nacionalidades. Mas Paulo, ele coloca ali no seu evangelho essas tradições judaicas. Mentira também, mentira, nada a ver. Inclusive, eles têm que decidir se Paulo estava impondo tradições judaicas ou estava colocando elas ao fim, né? Porque o Fábio Sabino vai falar que ele usava de vez em quando as tradições judaicas, então eles têm que se decidir aí nessa live, né? Mas Paulo ele não impõe tradições judaicas aos cristãos, tá? Especialmente os gentios. O que Paulo diz é que, embora a lei judaica tenha sido um guia importante, os cristãos são chamados a viver pela fé em Cristo Jesus e a liberdade que Cristo proporciona. É isso que ele fala. Ele não impõe tradições judaicas nenhuma. Quer dizer, você vê, ela já começa um argumento com base em falácia, né, e em mentiras, em verdades. Mas vamos continuar. Né? Essas tradições locais ali, como regra para todos. Então a gente... Não, regra para todos não. Tá? Em verdades. Pode dizer que Paulo realmente foi um apóstolo escolhido por Deus, ou ele se colocou ali para, né, como alguém importante que poderia fazer esse trabalho, já que Jesus já não estava mais entre nós? Então, depende do que você acredita, minha senhora. Você acredita nas Sagradas Escrituras? Pelo que eu estou vendo aí nessa live, vocês não acreditam, né? Ok, a gente está analisando as Sagradas Escrituras. Então, você tem que ser justo com o que o texto está mostrando. Você não precisa acreditar na revelação. Você pode ser ateia, não sei se você é, eu estou só comentando aqui. O Fábio Sabino, pelo que eu sei, ele não é ateu, ele acredita num Deus que não é o Deus do cristianismo, é um outro Deus lá. Se eu não me engano é isso. Bem, mas esse não é o ponto. Vamos supor que os quatro aí sejam ateus, vamos supor. Você pode ser ateu. Então você vai analisar esse livro chamado, né, o conjunto de livros, né, que é chamado Bíblia, né? E lá diz que pela revelação, lá está escrito, Paulo foi escolhido. E os apóstolos também o consideravam como um apóstolo escolhido por Deus. Está lá em Atos, acabei de ler Gálatas, e tem várias outras passagens. Então, eu não acredito em revelação. Porém, esse livro, né, esse conjunto de livros, né, chamado Bíblia, mas vamos lá, livro, de uma maneira mais simplificada, diz que houve uma revelação, ainda que eu não acredito, mas ele diz que houve uma revelação, e Paulo foi escolhido por Jesus Cristo, e os apóstolos consideravam essa revelação verdadeira, e o consideravam também apóstolo. Tá? Então você está distorcendo as coisas, mentindo, um monte de coisa. Tá? Então, você pode ser ateia, não sei se é o seu caso, né? Mas se você vai fazer análise de um livro, então pelo menos seja honesta em considerar o que o livro está dizendo. Você está desconsiderando o que o livro está dizendo. Então, sua pergunta é totalmente tendenciosa. Mas vamos lá, vamos ver a resposta do Fábio Sabino. Não vai melhorar, tá? Não vai melhorar, já vou avisando. Entre eles, no caso. Bom, no caso de Paulo, foi o personagem, dentro do conceito bíblico, mais transtorno teve. Foi um homem. Dentro do conceito do Fábio Sabino. Tá vendo como ele impõe uma verdade dele como se fosse uma verdade bíblica? É uma análise do Fábio Sabino. Então, dentro do conceito do Fábio Sabino. Então, troque a palavra aí, por favor. Sanguinário, depois coloca a conversão, sempre dentro do objetivo. Ele auto se denominou apóstolo,
falácia, já acabei de citar, tá? É que ele não acredita em revelação. Fábio Sabino não acredita em revelação, mas analisa um livro que fala sobre revelações. Assim, você não precisa acreditar em revelações, né? Mas você tem que ser justo com o que o livro está dizendo. O Novo Testamento está dizendo que Paulo era apóstolo, escolhido por Cristo. Atos está dizendo isso. Livro de Atos. Tá? Então não é que ele se declarou, não, ele foi escolhido por Deus, foi determinado por Deus para ser apóstolo. Os apóstolos nunca o denominaram como apóstolo? Mentira, acabei de ler aqui, eu vou ler de novo. Tá? Deus revelou a Ananias, mas eu vou colocar aí, né, um pouco mais sobre a relação dos apóstolos, tá, com Paulo, né? Então, ó, no Atos capítulo 9, a partir do versículo 26, né, os apóstolos, eles estavam receosos dele, mas Barnabé apresenta Paulo aos apóstolos, né, e confirma a sua experiência. Ó. Quando chegou a Jerusalém, tentou-se juntar-se aos discípulos, mas todos os temiam pelo passado de Paulo, mas não acreditando que ele fosse um discípulo. Então, Bernabé o tomou consigo, elevou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e como lhe falara em Damasco. Pregara ousadamente em Jesus. Então, Barnabé defende a aceitação de Paulo pelos apóstolos. Tá? Gálatas capítulo 2, versículo 7 em diante. Né? Então, Paulo ali ele relata, após ter exposto o evangelho que pregava aos apóstolos em Jerusalém, eles reconheceram sua missão e o aceitaram como apóstolo. Vamos ver o que Paulo diz ali? Antes, pelo contrário, vendo que me fora confiado o evangelho da incircuncisão, como a Pedro da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também eficazmente em mim para os gentios, e conhecendo a graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que foram considerados como as colunas, deram-nos a mim e a Barnabé, a destra de comunhão para que fôssemos aos gentios e eles a circuncisão. Então, está bem claro aí que os apóstolos os consideravam. Vamos ver agora a segunda epístola de Pedro, versículo 3. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho aqui esse meu. Não dá. Tá que a letra tá pequena aí, vocês estão vendo que eu estou tendo alguma dificuldade, algumas palavras de ler que a letra aqui, que eu escrevi o meu resumo aqui em um Word aqui no celular, então a letra está bem pequena, mas vamos lá, vamos ler mesmo assim, então vocês vão perdoando aí se eu escorregar em alguma leitura aí. Então Pedro, né, ali em sua epístola, faz referência aos escritos de Paulo e os considera parte da escritura. Ora, se os escritos de Paulo fazem parte das escrituras, é porque Pedro considerava apóstolo. É óbvio, né? Então vamos ler aí. Considerai a longanimidade de nosso Senhor como salvação, assim como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sua sabedoria que lhe foi lhe dada, falando disto, como também em todas as suas epístolas, falando nelas estas coisas, entre as quais há algumas difíceis de entender, aos quais os indoutos e inconstantes torcem. É o que eles mais vão fazer, torcer as falas de Paulo aí. Então, Pedro, 2000 anos atrás, já estava falando de pessoas como essas da live, né, que distorcem o que Paulo falava para a sua própria perdição, como fazem também com as outras escrituras. Então, aí, né, Pedro, né, não apenas reconheceu Paulo como irmão, mas também aceitou seus escritos como parte das escrituras, né? Então, reconhecendo
a autoridade apostólica de Paulo. Acabou. Fim de papo. Né? Ele fala isso, o Fábio Savino não fala, né? Ele vai lá e só faz sua autodenominação. Ele se torna uma pessoa rebelde. Ele é uma pessoa que vai contra as leis de Moisés, mas ao mesmo tempo é ele quem vai se refugiar dentro dela também. Aí é uma questão de interpretação, né? É que ele distorce os ensinamentos de Paulo, vai distorcer a visão que os cristãos têm da lei mosaica. A lei mosaica, ela teve uma importância? Teve. Mas nós, os cristãos, acreditamos que ela teve pleno cumprimento em Cristo, né? Por isso que na cruz, né, Cristo fala o tetelestai, que quer dizer, está tudo consumado. Então, todos aqueles ritos mosaicos, toda aquela lei se finda com Cristo na cruz. Tá? Então, a gente realça a importância da lei mosaica para ali apontar o pecado do homem, mas ela não tinha poder salvífico. Por isso que Cristo foi o único que conseguiu, né, cumprir os preceitos morais da lei. Foi ele o único que conseguiu fazer isso. Ele foi Cordeiro Imaculado perfeito. E na cruz tomou sobre si os nossos pecados e levou a lei ao seu pleno. Ou seja, ele findou a lei ali. Né? Ali se finda a antiga lei, o antigo pacto, e é derramado através do sangue de Cristo a nova aliança, uma nova lei, a lei do Espírito, em que nós vivemos, Espírito de graça e vida. Ele não interpreta assim, né? Mas vamos lá. Paulo ele pregava contra a circuncisão. E aí, a partir do momento que as pessoas ficavam sabendo que ele estava pregando contra a circuncisão, que a circuncisão era do coração e não do prepúcio, do órgão, e aí que ele vai até Jerusalém fazer uma visita para os apóstolos, aí os apóstolos ficaram sabendo, tem um pessoalzinho dizendo aí que você está pregando contra a circuncisão. E aí, o que eu tenho que fazer? Bom, o pessoal que fez volta aí, raspa a cabeça lá e vai lá fazer voto com eles lá, Paulo. Então você vai morrer. Distorção totalmente errada do Fábio Savino. Totalmente errada essa análise dele, tá? Ele pregava contra a circuncisão e os apóstolos também concordavam com ele. Eu vou mostrar aqui, tá? Vamos lá. Esse está em Atos, esse daqui acabei esquecendo de colocar aqui no meu resumo, mas está em Atos, tá? Então vamos ler essa passagem de Atos, depois vocês procurem aí, né? Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto, que era sobre a circuncisão. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Homens, irmãos, bem sabeis que há muito tempo Deus me elegeu dentre nós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Isso aqui é Pedro falando, né? Paulo. E Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo, que contavam quão grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Então aqui, né, Pedro está concordando com Paulo, tá, sobre a questão da circuncisão. Então se Paulo pregava contra a circuncisão, Pedro também. Tá? Então, você esqueceu desse detalhe. Está em Atos, acho que esse daqui é Atos 15, tá bom? Eu lembrei agora, Atos 15. Ouviu, meu caro Fábio Sabino? Vamos lá. Então, ele é tido como um grande personagem hipócrita, mas também não pode desmerecer a... Hipócrita segundo a sua visão distorcida das Sagradas Escrituras. Tá? Só isso. Aquilo que ele escrevia. Segundo o próprio apóstolo Pedro, vai dizer que algumas coisas daquilo que ele escreveu era difícil de entendimento.
os quais os indoutos e inconstantes torciam. Então, Pedro estava falando de vocês aí, como eu já falei, né? Então, Pedro já estava, tá vendo como a revelação do Espírito Santo é poderosa? Até os dias de hoje, né? Tem gente distorcendo aí, né? Ele tenta fazer um trabalho, primeiro que egoísta, e como único e absoluto. Porque ele vai dizer que o evangelho que ele estava pregando, ele não aprendeu de homem algum, a não ser por revelação de Jesus Cristo. Então, se Paulo diz que recebeu esse evangelho por revelação de Jesus Cristo, como pode Paulo ter tido atitudes que nem o próprio Jesus teve? Desculpe, tive que sair aqui um minuto. Vamos lá. Sobre o evangelho recebido através de Cristo, que ele também não interpreta de maneira correta. Vamos lá. Vamos nos ater às Sagradas Escrituras, não uma análise distorcida. O evangelho pregado por Paulo era o mesmo evangelho pregado pelos apóstolos e o mesmo evangelho pregado por Cristo, tá? Fim de papo. Quando Paulo afirma que recebeu o evangelho diretamente de Jesus, ele está destacando a origem divina e direta de sua mensagem. Esse evangelho não é diferente do que foi pregado pelos apóstolos, mas é a mesma mensagem sobre salvação através de Jesus Cristo. Embora Paulo tenha recebido sua revelação de forma pessoal e direta. Então, o evangelho que Paulo prega ao mesmo dos apóstolos, a essência da mensagem é a mesma, a salvação pela graça através da fé em Cristo Jesus, tá bom, meu cara? Que ele não acredita em revelação. Ele toda hora ele está questionando a revelação de Paulo, porque ele não acredita, né? Ok, ele tem o direito de não acreditar na revelação através de Paulo, mas a Bíblia relata essa revelação. Ok? Então, não é o seu achismo que tem que predominar, é o que está escrito na Bíblia. Se você vai acreditar no que está escrito ali, não tem problema, aí é um problema teu. Eu não acredito na revelação, não acredito em Paulo. Ok, mas a Bíblia relata isso. E relata como sendo um só evangelho. Ok? Se você vai acreditar ou deixar de acreditar, é problema seu. Mas faça a análise correta do texto. Um exemplo? Em 1 Coríntios capítulo 5, vai tratar a respeito de um jovem que tinha relações sexuais com a sua madrasta. Paulo foi e disse, e o tal que cometer tal ato, seja o corpo entregue a Satanás, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É como se Paulo não tivesse compaixão alguma daquele jovem. Diferentemente de Jesus, que tinha compaixão dos pecadores. Paulo não tinha muita compaixão, não. Paulo vivia de intriga. Tá, daqui a pouco eu já falo sobre isso. Vamos lá, refutando mais essa falácia. Lendo os 2 versos, né, que ele não leu, de 1 Coríntios. Vamos lá. Seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus Cristo. Não é boa a vossa jactância, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Então é desse verso que ele está falando aí. 1 Coríntios 5, né, se eu não me engano, né? Então, vamos analisar o contexto. Ele, por ser um exegeta, né, ele deveria saber que cada texto tem que ser analisado à luz do seu contexto, tá? Mas ele desconsidera isso. Ele coloca a opinião pessoal dele, né, falando, ele não teve compaixão. Você analisou o que está acontecendo ali na igreja de Corinto? Por que Paulo usa dessa linguagem? Aí ele fala que, diferente de Jesus Cristo. Será que Jesus Cristo não utilizou uma linguagem muito semelhante a essa de Paulo? Se eu mostrar que Jesus usou uma linguagem semelhante a de Paulo aí, pronto, você já está refutado. Né? E é isso que a gente vai fazer aqui. Né? Então vamos fazer o que ele não fez. Analisar, né, o contexto aí. Tá bom? Então, primeiro, o contexto que estão esses 2 versos, essas falas de Paulo, né? Paulo, ele está lidando com uma situação de imoralidade na igreja de Corinto. A instrução de entregar a Satanás para a destruição da carne refere-se a uma medida de disciplina e excomunhão para o membro da igreja que estava vivendo em pecado grave, né? Estava cometendo ali atos ilícitos com sua madrasta, né? E para Paulo se utilizar disso é porque ele não estava querendo largar o pecado. Então não tem como você perdoar alguém que não quer deixar o pecado. Né?
Ele vai alcançar o perdão, sim, mas ele não quer largar o pecado. Então não tem como andar em 2 barcos ao mesmo tempo. Ok? Então, e ele usa esse tipo de fala com o objetivo de levar aquele jovem à restauração espiritual dele, né? Então, Paulo ele recomenda essa ação para esse jovem ser excluído da comunidade, enfrentar as consequências de sua conduta, para que ele possa se arrepender e eventualmente seja restaurado, né? É como o pai vai ensinar um filho, né? Ele não vai sempre passar a mão na cabeça do filho, ele vai deixar ele de castigo, né? Ó, fica aí de castigo. O pai, quando deixa um filho de castigo, é porque ele não ama o filho? Não, porque ele quer ensinar algo. Ó, você está errado. E é o que aquele moço estava fazendo. Ele estava em um pecado gravíssimo, né? E poderia contaminar também a comunidade onde ele estava inserido, porque o povo vendo ele pecando, fazendo essa imoralidade alta e ninguém fazendo nada, poderia achar que eles também poderiam cometer tal ato, né? Por isso que ele fala que um pouco de fermento leveda toda a massa, né? Pode contaminar os demais, né? Então, isso a gente vê que Paulo ele destaca a importância de manter a pureza moral da comunidade, né? Quando ele usa essa metáfora aí. Então, e também quando Paulo fala não é boa a vossa jactância, né? Isso mostra a preocupação de Paulo com a influência negativa do pecado do jovem. Então ele está fazendo isso, é um ato pedagógico, vamos dizer, de Paulo, né? Para que aquele moço veja, ó, eu fui excluído da igreja, e agora? Nossa, é minha salvação, né? E agora? O que eu vou fazer? Então ele vai ver o pecado que ele está cometendo para que ele possa ser restabelecido no futuro. É isso que o meu caro... Aí ele vem e fala que não é compaixão, né? Então a disciplina aí de Paulo não é uma questão de falta de compaixão, mas de amor e preocupação pela integridade pessoal desse jovem e também daquela comunidade cristã. A ação de Paulo visa restaurar o pecador e proteger a saúde espiritual da igreja. Você vai deixar o pecado rolar solta na igreja, então? Então, se eu combato o pecado, eu não tenho compaixão. Mas vamos lá, será que Jesus ele usou desse método pedagógico que nem... Eu estou dizendo método pedagógico, né, para ficar mais compreensível o que eu estou falando aqui. Mas será que Jesus usou dessa mesma estratégia que Paulo usou? Vamos ver? Mateus capítulo 18, né? Jesus dá instrução de como lidar com o irmão que pecou, né? Então, esse processo que Jesus fala envolve o confronto direto, seguido por levar a questão a 2 ou 3 testemunhos. Vamos ler aí. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vá arguí-lo entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhará teu irmão. Se não te ouvir, toma ainda consigo 1 ou 2 pessoas, para que pela boca de 2 ou 3 pessoas todas as palavras se estabeleçam. E se eu não ouvir, diz a igreja. E se também não ouvir a igreja, considere-o como gentio e publicano. Então aqui, Jesus está descrevendo um processo de exclusão que tem como objetivo corrigir e restaurar o relacionamento. A mesma atitude que Paulo tem, Jesus está falando para a igreja ter. Olha só, mesma coisa. Então como é que está em contradição? Paulo está falando o mesmo idioma que Jesus. Inclusive está tomando uma medida igual a que Jesus, em Mateus capítulo 18, falou que deveria ser tomado pela igreja. Então uma falácia sua, você está refutado, né? Não é falta de compaixão, pelo contrário, é amor pela alma que está em pecado, você está disciplinando ela, e amor também pela segurança espiritual da igreja, tá? Então você é totalmente equivocado, totalmente errado essa sua análise aí, meu caro Fábio Sabino. Bateu de frente com Pedro. E Pedro, quando chegou em Antioquia, ele resistiu na cara porque era repreensível. Não quis depois a companhia de Marcos, que diz que o tinha abandonado. Esse era o apóstolo Paulo. Era um homem conturbado. E só que, infelizmente, hoje... Um homem conturbado. Eu não sei se foi Paulo que era um homem conturbado, mas vamos deixar isso aí para lá, né? O que o Fábio Sabino não entende é que pessoas
não são perfeitas. Eu acho que, não sei se ele é perfeito, mas eu não sou perfeito. E a maior parte das pessoas que eu conheço não são perfeitas. E os apóstolos também não eram perfeitos. Então, essa questão de desacordo acontece, é normal. Você está no grupo de pessoas, ambas tentando fazer o bem. Uma hora, uma outra pode entrar em desacordo, isso é normal, tá? Então, o desacordo entre Pedro e Paulo, que ele citou ali em Antioquia, foi uma questão da convivência com os gentios, né? E a imposição de práticas judaicas. Pedro inicialmente convivia bem com o gentio, mas ao ser confrontado por pessoas que advogavam pela circuncisão e outras práticas judaicas, ele se afastou e começou a agir de maneira segregacionista. Então, Paulo repreende Pedro por essa hipocrisia e por não viver de acordo com o evangelho da graça, que não exige que os gentios se tornem judeus para serem aceitos, né? E sobre Marcos a mesma coisa, né? Então, há uma reconciliação entre Paulo e Marcos, é um testemunho da importância do perdão e da restauração do ministério cristão. Então, é uma questão de... A pessoa é imperfeita. Então, Pedro estava querendo judaizar os cristãos, né? Aí Paulo vai lá e corrige. Não, você está errado. Lembra, não somos salvos, a gente é salvo pela fé, meu caro. Pedro vai reconhecer, não, eu estava errado mesmo. Por quê? Pedro era perfeito? Não. Paulo era perfeito? Não era. Marcos era perfeito? Não. Tá? Então não é que ele vive de intrigas, são os desacordos que são comuns. Naquela época havia, porque são pessoas, né? Não é Cristo. A igreja não era formada por 10, 20 Cristos, porque aí seriam todos perfeitos. Mas não, a igreja é formada por pessoas imperfeitas que estão querendo todas chegarem ao céu. E os desacordos acontecem. Por isso que a importância do perdão, você perdoar o teu irmão, você se reconciliar com ele, né? Essas coisas acontecem, faz parte, meu caro, né? Mas ele não entende disso. Fábio Sabino não entende disso. Generalizando agora, a doutrina das igrejas protestantes, elas são 90% de cunho paulinos, 90% e 10% evangelho. Jesus é só para a salvação, só. Jesus só serve para a salvação. A conduta de um cristão não é Jesus, é Paulo. Vai fazer casamento? Usa Paulo. Vai celebrar ceia? Então, é que ele já tem, ó, essa conclusão que ele está fazendo é com base em todos aqueles argumentos que ele acabou de apresentar, distorcido, né? Completo de uma péssima exegese da parte dele, né? E fora os pensamentos pessoais dele também. Então você vê, distorção de versos bíblicos é o que ele fez, uma péssima exegese, para alguém que é especialista em exegese, né? E opiniões pessoais dele. Aí ele tira essa conclusão que você está ouvindo aí. Se aquilo que ele falou estivesse certo, a conclusão dele estaria certa, mas está errado. Então, essa conclusão dele é falaciosa, mentirosa. Não há uma igreja paulina, uma igreja cristã. Não, é uma igreja só. O que Paulo pregou era Cristo. Inclusive, o único assunto de Paulo era Cristo. Tá? Ele mesmo fala isso. O que Cristo pregava era o que Paulo pregou. Então, não tem essa divisão. As igrejas são cristãs, sim. Não tem nada a ver com o achismo pessoal dele aí. Ok? Deixa eu retirar aqui. Então, pessoal, o que a gente vê foi isso. Né? Isso daqui foi o quê? 6 minutos? Né? Acho que até menos. E isso foi o que aconteceu na live. Tá? Distorções, né? Péssima exegese, né? E opiniões pessoais. Não é uma questão por eles não serem cristãos. Eles podem não ser cristãos e analisarem a Bíblia. O que a gente coloca aqui é que você não distorça os versos bíblicos como eles fizeram, ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida em alguma coisa que ele postou, coloque aí nos comentários. É que eu posso, se eu tiver paciência, né? 6 minutos a gente já fica já nervoso, ainda mais vendo essa live inteira, né? Mas se vocês quiserem, coloquem aí, se eu tiver paciência, coloque um intervalo, mas no máximo uns 8 minutos, tá? Que quem sabe, se eu tiver paciência, eu volto a analisar essa live pseudo-histórica, né? Tá mais para live herética,
Que Deus abençoe a todos e até o próximo.